projeto Eu Estudo a Lição. Escola Sabatina Distrito de Santos. Quarto trimestre de 2020. Educação e Redenção. Essa semana com o nosso amigo pastor Felipe Lopes. Olá, querido amigo, querida amiga, é um prazer estar aqui com você novamente. Meu nome é Felipe e nós estamos aqui na página da Igreja Adventista Central de Santos para que a gente possa estudar um pouco mais da lição da Escola Sabatina. Durante a semana, a lição da Escola Sabatina, ela tem tratado do assunto da cosmovisão e eu quero recapitular rapidamente com vocês os assuntos que a gente já tratou aqui. Nós começamos essa semana entendendo um pouco mais sobre o que é cosmovisão. E expliquei para vocês que a cosmovisão é como se fosse um óculos que nos ajuda a ver a realidade de uma maneira que tenha sentido. Nós entendemos as pessoas, nós entendemos o que é mundo, quem é Deus, a partir da nossa cosmovisão. E eu falei para vocês que a cosmovisão ela é resultado das nossas crenças, dos nossos valores que aprendemos em casa, na escola, com os nossos amigos. Ela também pode ser, em muitos casos, fruto de nossos traumas emocionais, de boas experiências que nós tivemos nessa vida. E todas essas coisas juntas vão dar origem, então, à nossa cosmovisão. E eu lembro que eu falei para vocês uma frase que eu repito aqui novamente, que nós agimos como agimos porque pensamos como pensamos. E essa nossa forma de pensar é a cosmovisão. E no dia anterior, ontem, eu comentei também um pouco com vocês que existem hoje duas grandes cosmovisões no mundo. A primeira delas é uma cosmovisão que defende que não há um ser sobrenatural, de que não há Deus, que na verdade estamos aqui por acidente, por desenvolvimento do universo, por leis naturais e não existe dessa perspectiva muito sentido na existência humana. Apenas estamos aqui por acidente e não existe uma vida após a morte. A vida que temos é a vida aqui. E eu também falei para vocês que existe a alternativa. Enquanto esta primeira fala que não há Deus, a segunda fala que existe Deus. E eu também falei para vocês que essa segunda forma de entender o mundo, a vida na qual existe um ser sobrenatural, não é necessariamente a forma bíblica. Muitos vão acreditar num Deus que está na natureza, num Deus que está na planta, que está na flor, que está nos animais e que está em mim, que é o panteísmo. E outros vão acreditar que talvez, embora Deus exista e tenha criado todas as coisas, agora ele não está mais interessado e a gente tem que se virar aqui com nossas habilidades. E eu falei para vocês, no finalzinho de ontem, que a forma bíblica de acreditar em Deus ela apresenta Deus como sendo Deus criador de todas as coisas, embora ele não seja a natureza, ele não seja a criação, ele se interessa pela sua criação e é exatamente esse ponto que nós voltaremos. Quando nós vamos na Bíblia, quando nós damos uma olhada no texto bíblico, a primeira verdade que a Bíblia estabelece é que no princípio Deus criou os céus e a terra. Pelo fato de nós já termos lido várias vezes esse capítulo de Gênesis, esse verso da Bíblia, sabemos de cor, é um texto simples, nós perdemos o tamanho da profundidade do impacto desses versos, especificamente de Gênesis 1, verso 1. Você já parou para pensar o porquê que a Bíblia começa falando que Deus é o Criador? Você já parou para pensar quais são as implicações de eu acreditar que existe um Criador? Você já parou para pensar qual é a implicação agora, na sua vida, enquanto você vê esse vídeo, de que existe um Criador, que Ele criou os céus e terra, que Ele criou a mim, que Ele criou a você? Se de fato existe um Criador, qual que é a diferença que isso faz no mundo? Qual que é a diferença que isso faz na hora de você educar seu filho? Qual é a diferença que isso faz na hora de você estudar para uma prova, na hora de você realizar uma prova? Qual é a diferença que crer num Criador faz quando você está no trânsito? Quando você está cozinhando, qual que é a diferença que isso faz? Se você parar para pensar nessas perguntas que eu fiz, você vai ver que acreditar num Deus Criador é revolucionário. Essa crença, ela pode revolucionar a nossa vida, ela pode transformar completamente a nossa vida. Acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas, que existe um Criador, tem a capacidade de transformar completamente nossa vida. E se nós cremos de fato na criação e cremos na criação, como ela está descrita na Bíblia, então tudo aquilo que é verdade em relação ao homem e à mulher, tudo aquilo que é verdade em relação ao casamento, tudo aquilo que é verdade em relação ao sábado, tudo aquilo que é verdade
em relação às ordens e aos limites que Deus impôs ao ser humano, a maneira como Deus identifica o que é ser homem, o que é ser mulher, a maneira como Deus identifica o que é ser um ser humano. Tudo isso, se está em Gênesis 1 e se faz parte dessa ideia de que Deus é criador, deve ser levado em conta. Eu convido você novamente a pensar sobre isso. Eu não quero ficar falando para você o que é, o que não é, o que deixa de ser, mas eu quero convidar que você reflita no seu dia a dia quais são as implicações de se crer que existe um Criador. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã. Um forte abraço. Escola Sabatina Distrito de Santos. No céu, que és o meu Redentor. Creio na tua santa palavra, teu Santo Espírito me revelou. Tu és o Cordeiro, o Santo Pai nos envia.